Eu sou Guilherme Rigg, tenho 26 anos e eu sou cozinheiro. Meu nome é André Lara, tenho 59 anos, sou advogado. Meu nome é Adriana Rigg, eu tenho 57 anos, eu trabalho no TRT, Minas Gerais, há 37 anos. Meu nome é Luana Tolentino, tenho 40 anos, sou professora e escritora. Meu nome é Enelita Canuto Teles dos Santos, 70 anos. Eu nasci dia 30 de julho de 54. Sempre trabalhei em cozinha, cozinhando. Mas assim, e aprendi a cozinhar só em casa, numa casa. Eu aprendi o que eu sei fazer, aprendi em casa de família. Eu entrei na escola com 7 anos de idade. Aí fiz o ano letivo, né? Um ano indo todos os dias letivos e tudo. Aí depois, quando chegou no final do ano, eu passei para o segundo ano. Aí eu tive que parar. Minha mãe ganhou minha irmã caçula e aí eu tive que sair da aula para poder cuidar da minha irmã. Aí nesse trajeto eu fiquei sendo mãe. Tinha vontade de ir para a escola, continuar estudando, mas meu pai assim, era uma pessoa muito boa, nunca deixou faltar nada para nós e tudo. Mas ele tinha aquela coisa de não gostava que a gente estudava muito e nem que os meus irmãos jogavam bola. Mas o meu desejo era assim, de eu crescer e ter uma vida melhor e ter filho e dar uma vida melhor para meus filhos. Eu tive o privilégio de crescer em uma casa que a educação sempre foi o nosso maior tesouro. Então, uma coisa que eu fico muito feliz de contar e conto sempre é que nós tivemos experiências de muita precariedade material. De faltar mesmo as coisas, mas na minha casa nunca faltou livro, né? Eu nunca tive problema de ir para a escola porque não tinha material escolar, então podia não ter todas as outras coisas, inclusive brinquedo que minha mãe falou aqui, mas material escolar, livro, a gente sempre teve. E outra coisa que eu gosto sempre de contar, que eu achava um luxo assim, né? Meu pai assinava jornal, então eu sou leitora de jornal desde a infância e isso tudo assim, quanto, né, esse incentivo à leitura, essa coisa de falar sempre, de reforçar a importância da educação, quanto isso transformou a minha vida. E sou professora porque eu sempre quis ser professora. Ser professora para mim é a materialização de um sonho, eu nunca quis ser outra coisa. Minha mãe é mineira, né? E meu pai era pernambucano. Ele veio de Pernambuco para cá e conheceu, foi morar em Esmeraldas, conheceu minha mãe, casou-se e eles constituíram a família com 6 filhos. Atualmente nós somos 5 filhos. Meu pai morreu muito cedo, ele tinha 46 anos. Então minha mãe era professora primária. Então ela lutou. Ela lutou muito para criar a gente. Hoje, felizmente, ela está com 91 anos, ela mora na fazenda e a gente consegue dar uma vida tranquila para ela. A gente tinha todo mundo correr atrás. Minhas irmãs trabalhavam, meu irmão veio trabalhar aqui com 14 anos, aí foi assim. Só que a gente tinha muito exemplo da família. Eu tenho o primeiro Lara que saiu de Esmeraldas, minha avó foi a primeira Lara que nasceu lá. O primeiro Lara que nasceu de Esmeraldas foi meu tio-avô. Ele estava na roça lá capinando, falou assim, não vou mais bater enxada. Veio para cá com o 4º ano primário e formou em Direito, foi procurador da Fazenda Nacional durante 45 anos. Então é um exemplo para a gente, ele abriu o caminho. Meu sonho era ser veterinário. Que eu sempre gostei muito dos animais, cachorro, cavalo, sempre tive uma ligação, boi, né? Sempre tive uma ligação muito grande com isso. Porco. Aí eu queria ser veterinário. Aí fiz vestibular no FMG, aí não passei.
Aí eu comecei a pensar e comecei a trabalhar com contabilidade. Eu falei assim, gente, eu acho que eu vou fazer o curso de ciência contábil. Eu preciso trabalhar, o curso de veterinária era durante o dia. Aí eu comecei a pesar aquilo ali e falei, não vai adiantar nada fazer veterinária. Felizmente, não fiz. Eu trabalho no TRT, Minas Gerais, há 37 anos. E escolhi essa profissão porque foi uma coisa natural. Eu vinha de uma família de servidores públicos e tive a oportunidade de fazer um concurso muito nova, com 19 anos, e aí segui a carreira da servidora pública. Mas eu via que o fato deles trabalharem num emprego público, que na época tinha uma certa estabilidade, uma perspectiva financeira interessante, né? Então, isso interferiu na minha escolha. Eu tenho 2 filhos, né? A Marina e o Guilherme. A Marina seguiu também a área jurídica, ela fez direito. Com 28 anos, hoje ela já tem até o doutorado. Ela formou, né, fez mestrado, fez doutorado fora e voltou. E hoje ela é conselheira do CARF, com 28 anos. O Guilherme, ele fazia direito. Eu não sabia muito bem o que eu queria, e aí como todo mundo que da minha família era da área do direito, eu acabei indo nesse caminho do direito também. Aí eu entrei para a faculdade de Direito e comecei, logo que eu saí da escola, a trabalhar no escritório do meu pai, ajudando na parte lá de perícia contábil. E como é que foi essa experiência sua lá? Assim, hoje eu acho que foi positivo, porque eu aprendi algumas coisas, por exemplo, de computador, de Excel, que é importante para ter um negócio, mas eu não era feliz, né? Eu não estava fazendo aquilo que eu acreditava, que eu gostava. E aí, ficar sentado ali no escritório o dia inteiro era uma coisa que para mim não era legal. Quando eu falei assim, mãe, não tô nem dormindo, porque eu não tava dormindo à noite. Preciso falar um negócio com você e tal. Aí ela, o que é isso, Guilherme? O que você vai falar comigo e tal? Ficou preocupada, achando que era alguma coisa. Eu falei assim, olha, eu não quero ficar no direito, eu quero fazer gastronomia. Eu já tinha até matriculado escondido na faculdade de gastronomia. Peguei minha nota do Enem, matriculei na faculdade de gastronomia. Falei, meu Deus, gastronomia, mudou da água pro vinho. Agora eu que vou chorar, Guilherme. Mas assim, hoje eu vejo que foi a escolha certa dele. Desde pequeno, desde 10, 12 anos eu já cozinhava, fazia massa, fazia churrasco, sempre gostei já de cozinhar desde pequenininho. Eu amava gastronomia, mas sempre achei que ia ser um hobby, não achei que ia ser um trabalho, mas aí eu comecei, quando eu ainda estava no escritório, eu comecei a fazer um curso de gastronomia à noite, saía do escritório, ia para o curso de gastronomia, e aí eu comecei a fazer eventos, ir na casa das pessoas e fazer jantar, enquanto estava fazendo o curso. E aí foi assim que aí eu comecei a tornar realmente um negócio, né? Depois disso, eu decidi ir para fora, para ter mais experiência. E aí eu fiz um curso lá na Itália, durante 2 meses, e depois eu fiquei lá mais 2 anos trabalhando em alguns restaurantes. Aí na Itália, eu do norte ao sul, Piemonte, Sicília, Calábria, trabalhando em restaurantes de alta gastronomia. É tão engraçado isso, porque o futuro que eu sonhava é justamente esse futuro que é agora. Eu sempre sonhei em ser professora, eu me via na sala de aula, tanto que, como eu sou a mais nova, eu ficava olhando o caderno dos meus irmãos, eu ficava olhando os livros dos meus irmãos, prestando atenção na letra. E aí eu sonhava também em fazer palestra, eu me via nesse lugar com microfone, numa bancada, falando. Então, a vida que eu tenho hoje é a vida que eu sempre sonhei desde a infância. Eu trabalhei em 3 lugares. Trabalhei como office boy. Se você pensar, se eu contar o tempo que eu fiquei na fazenda, eu posso contar 4, que para mim é uma experiência muito importante. Então, trabalhei na fazenda, trabalhei como office boy aqui em Belo Horizonte, depois eu trabalhei como no escritório gerente dessa empresa que tinha os pós-gasolina, e depois fui trabalhar de
contador, e aí já é no mesmo lugar. Então tem 35 anos que eu trabalho no mesmo escritório. No escritório do meu pai, depois trabalhei num restaurante aqui no Brasil, também, só que um período curto, nesse negócio que eu tinha, que eu fazia os eventos. Depois, na Itália, eu trabalhei no Piemonte, na Sicília. No Piemonte eu trabalhei em 2 lugares, então 5. Depois Sicília em 1 e depois na Calábria, 7. Eu acho que é importante trazer aqui também que, assim como a minha mãe, e assim como milhares de mulheres negras, eu também vivi a experiência do trabalho doméstico. Então, antes de ser professora, eu fui trabalhadora doméstica, eu fui babá e experimentei todas as humilhações que essa profissão ainda nos impõe. Então, eu pertenço a uma geração de mulheres negras que, em função da educação, têm tido condições de romper com essa profissão na qual nós somos empurradas. Eu falo sempre, ninguém escolhe ser trabalhadora doméstica, né? A sociedade nos empurra para esse lugar. Então hoje eu fico muito feliz de quando eu venho na universidade, o quanto essas juventudes, elas já têm a possibilidade de não escolher, de negar esse lugar do trabalho doméstico, né? De não passar por essa experiência do trabalho doméstico, que inclusive é a profissão que mais nos aproxima do nosso passado escravocrata. Quando você fala, né, dessa mudança, eu passei no concurso público para ser professora. Só que quando chegou em 2019, eu disse, a minha trajetória na educação, enquanto professora da educação básica, ela fica por aqui. E aí, esse lugar da estabilidade, que é o concurso público, eu pedi exoneração. Eu saí do emprego público, né? Eu perdi essa estabilidade para ir trabalhar num contrato temporário, mas para ser professora universitária, para ser professora substituta na Universidade Federal de Ouro Preto. E esse passo, essa coisa de sair dessa estabilidade, né, que para nós pertencentes às camadas empobrecidas, que é o sonho, mas no momento que eu decido abrir mão, falar, não, minha trajetória é até aqui, e pensando, né, nessa questão da realização, ali eu acho que eu já tinha vivido essa experiência da realização e precisava de me realizar em outros espaços. Então, quando eu dou esse passo, minha vida muda, transforma completamente, e eu fico muito feliz dessa decisão, porque em função dessa decisão eu tenho conseguido inclusive ajudar os meus pais, né, que para mim assim tem sido a maior riqueza da minha vida. Na casa dele, a primeira casa que eu trabalhei, a minha patroa, ela trabalhava gerente da Caixa Econômica Federal. Então ela saía de manhã, fazia assim, deixava tudo separadinho para mim, separado, para mim o que eu tinha de fazer e ir embora. E tinha a babá que tomava conta da menininha, então a babá ficava para lá e eu ficava para cá, cuidando da cozinha, cuidando das coisas. Aí eu corria daqui, corria dali, corria daqui, corria dali, fazia comida tudo. Aí quando ela chegava, ela me chamava, Nelita, abria a porta, pode colocar a mesa. Aí eu vinha de lá, punha a mesa, tudo prendia, colocava a mesa, punha a mesa tudo direitinho e servia o almoço. Aí fechava a porta para mim, fechava a porta e eu ia para lá. Aí eu continuava lavando as vasilhas, limpando, arrumando tudo lá na cozinha. Aí depois, na hora que acabava tudo, ela vinha com o meu pratinho, colocava o que ela queria, o que podia colocar para mim lá no prato, e me dava o prato e eu punha lá e mandava eu tirar a mesa. Aí eu tirava a mesa e ia lá para os fundos almoçar e pronto. Aí depois falava, Nelita,
pode vir servir a sobremesa. Eu tornava vir, servia a sobremesa, punha lá. Isso foi continuando minha rotina, foi passando dia. Aí chegou um dia que eu cansei daquela vida, eu falei assim, gente, eu tenho que mudar minha vida, porque essa vida está me cansando, essa humilhação, essa coisa tudo que eu tinha de aprender um pouco, já aprendi, então eu tenho que procurar outra coisa, uma coisa melhor para mim. Aí como foi um dia de eu falar com ela assim, eu não quero mais ficar aqui, porque eu já estou muito cansada, eu já fiz o que já tinha que fazer, sua menina já cresceu, agora eu vou embora, eu não quero ficar mais. Aí ela não queria concordar e eu saí de jeito nenhum da casa dela e ir embora. Aí eu falei, não, mas eu vou. Aí eu falei com a minha mãe, eu não vou ficar naquela casa mais porque eu não estou satisfeita, assim não estou gostando do jeito que eu estou sendo tratada e tudo. Aí ela liberou eu para mim ir embora, mas falou comigo assim, pois é, Nelito, você está querendo ir embora? Você não quer ficar aqui mais? Mas eu quero ver quando chegar no final do ano, Natal e tudo, se você vai encontrar essas coisas que você come aqui, castanha, essas coisas de final do ano, esse Natal, você vai ter um Natal igual você tem aqui, as castanhas para você comer, esses trem, você ter, porque você na sua casa você não tem. E você não quer ficar aqui mais? Falei, não, tudo bem, não tem problema não, mas eu decidi ir embora, eu vou embora. Ah, meu filho vai ficar doente, porque ele acostumou bem com você. Falei, não, é problema de você, mas eu decidi, eu não vou ficar mais. E nisso eu saí. Saí, fui embora e não quis ficar mais e isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então toda vez que eu vou no mercado, e inclusive a Luana escreveu o livro dela, que ela tem o livro dela, no livro dela tem essa frase que ela aí onde eu falei assim, pois é, Luana, na época quando eu saí, ela disse que eu não ia mais comer castanha. E agora Deus abençoou que você estudou e aí tem fé em Deus que você vai formar, você vai ser uma doutora. E eu vou ter uma doutora aí para comprar castanha para mim. Agora que eu estou vivendo a vida, agora eu viajo com a Luana, e eu passei para tudo quanto é lado, eu conheço gente diferente, e nisso eu estou indo. Eu acho que era viajar. Era uma coisa que eu gostava, assim. Que eu queria conhecer o mundo, conhecer a Itália principalmente, por causa da minha cidadania italiana, ter esse contato, né, com essa descendência. Não, viagem era assim, eu nunca tirei 30 dias de férias na minha vida. E não estou criticando quem tira, eu acho que a pessoa tem que tirar férias mesmo e descansar. Mas era realmente porque estava correndo atrás. Então, eu fazia pequenas viagens, né? Mas eu também queria ser bem, tipo assim, bem sucedido. E até por isso eu acho que, com aquela coisa, todo mundo falando, a gastronomia é uma coisa que não dá dinheiro, que não sei o que e tal. E aí eu optei pelo direito, né? Assim, depois eu decidi, vi que não era aquilo, que teria como sim ganhar dinheiro com a gastronomia. O meu maior sonho de consumo sempre foi casa própria. Tanto é assim que quando eu casei, né? O planejamento nosso era esse. Uma remuneração ia toda para comprar um apartamento. A outra sustentava a casa. Então realmente foi a busca primeiro pela casa própria. Eu sempre tive o sonho de casa própria. E carro também, né? Jovem sempre quer ter um carro. Hoje está diferente, né? Eu percebo que a diferença que eu vejo de hoje, não tô, sem criticar, mas o que a gente percebe é que o jovem hoje é mais imediatista. Na minha época, a gente de jovem, a gente conseguia esperar mais, juntar dinheiro, pagar uma prestação. Eu sou do tempo que a gente pagava prestação fazia consórcio de televisão e videocassete, imagina. Então, assim, você tinha que ter tempo para... Quando nós casamos, a gente pagava prestação de videocassete e televisão. Ficamos 2 anos sem televisão em casa. Mas o meu desejo era assim, de eu ter
crescer e ter uma vida melhor e ter filho e dar uma vida melhor para meus filhos. Aí depois eu fui crescendo e casei, sabe? Vivi minha vida, morei na roça esse tempo todo e vim para a cidade, para cá. Aí daí comecei a construir minha família. Então tive meu filho mais velho, que é o Denis, depois a Miri e depois a Luana. Mas sempre falava com eles assim: minha filha, eu quero que vocês façam assim, que vocês façam as coisas, vai para a escola, para vocês estudar, para vocês não passar o que eu já passei, para vocês terem uma vida melhor. Todo dia começou na escolinha, levando para o jardim, do jardim foi para o grupo, e foi caminhando, até ele chegar até a universidade, estudando, sabe? Foi estudante, agora formei eles todos. E para formar esses meninos foi muito difícil. Eu nunca parei para pensar nisso, né? Eu queria ser professora e pronto. E acho que eu queria tanto. E o que ia acontecer com isso, sabendo das dificuldades, não sei o quê. Eu não cheguei a pensar nisso, assim. Inclusive, minha mãe não queria que eu fosse professora justamente por saber das dificuldades, né? Mas aí, pensando hoje, o que eu quero, o que eu desejo é adquirir a minha casa própria, é comprar o meu apartamento. Esse, assim, é o meu sonho, é o que eu tenho no horizonte. O grande desafio, né, é você conciliar trabalho, família e atividades de descanso, de lazer, né? Então, sempre foi um desafio. Agora, sempre durante a vida da gente, a gente dedica mais a uma coisa e depois a outra. Porque você precisa dedicar, que você não consegue, às vezes, estar no momento de aprender, a trabalhar, ter experiência para melhorar os rendimentos. Você não consegue, ao mesmo tempo, ter horas e horas de lazer, ou fazer o que você gosta, ou viajar, né? E aí, pensando na minha profissão hoje, eu acho que um desafio quando você fala, né, o que você não está disposta. Eu não estou disposta a ficar respondendo mensagem de WhatsApp depois do meu horário de trabalho, né? Eu não estou disposta a ficar respondendo as urgências das pessoas que são delas, que não são minhas. Então, com essa coisa da tecnologia, da pandemia, veio, né, não existe mais horário de trabalho. Né? Isso foi implodido, assim, as pessoas se sentem à vontade a te mandar um WhatsApp sobre trabalho 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E eu não estou disposta a achar que isso é natural, porque isso adoece, isso implode, assim, né, a nossa saúde emocional. Então, eu não estou disposta, eu não tolero, eu não aceito, eu não vou responder mensagem de trabalho às 9 da noite, sábado, domingo, não vou. Lá na Itália eu trabalhava assim 16 horas, 17 horas por dia, mas para aprender. E agora que a gente está com a loja, dia que não tem evento, é mais tranquilo, porque a gente tem a produção e depois abre a loja, e depois da loja a gente acaba tendo que limpar, organizar tudo e tal. E no dia de evento que é complicado, porque às vezes a gente sai daqui 1 hora, 2 horas da manhã até organizar o restaurante todo. Então a gente acorda cedo e acaba dormindo muito tarde. Gosto muito do meu trabalho. E eu aprendi a gostar. Porque inicialmente eu achava que para que eu fosse feliz eu tinha que trabalhar numa fazenda com os animais e tal. Depois eu vi que não, que eu consigo trabalhar no escritório, sentado, no computador, no final de semana, ou no dia que eu posso, vou para a fazenda e faço o que eu gosto também. Então, assim, eu acho que dá para conciliar as coisas. Tem que ter um pouco de paciência para poder a gente aprender a gostar do que faz. Eu acho que é muito importante hoje na carreira profissional a responsabilidade com o que você escolheu. Então, assim, você ter aquela responsabilidade mesmo, aquele cuidado com aquilo que você escolheu, porque só assim você consegue realizar o seu caminho. Eu amo o que eu faço. Assim, é desgastante, é estressante, mas ao mesmo tempo, porque trabalhar com cozinha não é fácil, mas eu sou feliz assim, cozinhando, levando para as pessoas momentos especiais, né? Eu acho que eu tomei muita decisão certa, porque hoje eu acho que sou uma pessoa muito feliz assim com o que eu faço.
Acho que se eu estivesse no direito hoje, acho que eu não seria quem eu sou, assim. Não poderia expressar aquilo que eu acredito, né, na minha profissão. Então eu acho que a gastronomia também me permitiu isso, essa parte um pouco artística e tal, que obviamente o direito também tem esse lado, mas acho que eu me expresso melhor dessa forma. Então eu sou muito feliz com o que eu faço hoje. Não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu já tive a oportunidade de fazer outras coisas. E assim, e das vezes que eu fui convidada para fazer outras coisas, eu sempre falo, eu sou professora. É isso que eu sei ser e é isso que eu quero ser, professora. Então, assim, para mim, a sala de aula, a docência, é um espaço de realização. E isso não quer dizer que eu não saiba, que eu não tenha consciência do que tem significado ser professor nesse país. Mas para mim, ser professora é o que me realiza, e eu acho que dizer isso, que a escola, para mim, ser professora é um lugar da realização, é também uma forma de enfrentar, de falar que eu não concordo, que eu não aceito todos esses abusos, né, a que muitas vezes nós, professores, somos submetidos. Então, eu faço questão de afirmar a minha paixão, a minha alegria, a minha realização em ser professora também como uma arma para lutar contra esse processo todo de desqualificação da minha profissão. E aí, o quanto um exemplo do poder transformador da educação. A partir do momento que eu tenho a oportunidade, eu posso exercer o direito de acessar a universidade, de fazer graduação, de fazer mestrado, de fazer doutorado, e trago a minha mãe para esse ambiente, né, numa palestra, no lançamento de um livro, e ela começa a circular nesse espaço da universidade também, né, de repente ela me liga, né, ela que frequentou a escola por menos de 2 anos, ela me liga, e aos 70 anos de idade, me liga e fala, Luana, eu tô aqui pensando, eu tenho que arranjar uma escola para mim, porque eu já sei, meu nome eu sei escrever, mas eu preciso aprender a ler um pouco mais. E se eu aprender a ler, eu vou aprender a mexer no celular que tira foto, né? Porque o acesso à internet, à tecnologia, também é uma maneira de exercer cidadania atualmente. E aí, quando eu terminar essa entrevista, nós vamos sair daqui para fazer a matrícula dela em uma escola, né? 63 anos depois da primeira vez que ela pisou numa escola, em uma turma de educação de jovens e adultos, e uma turma de alfabetização. Então, é esse ciclo, né? A hora que eu sair daqui, eu vou passar lá na escola que eu estou com vontade de fazer minha matrícula, chama Janteco. Eu vou passar lá no Janteco, vou fazer minha matrícula para me aprender um pouquinho mais, para me escrever um pouquinho mais, aprender a conhecer mais, aprender a ver as coisas melhor assim, mandar como é que fala que a gente fala WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp. Uma mensagem no WhatsApp. Aprender a fazer alguma coisa diferente, porque eu não sei usar o celular. E aí eu fico indecisa, às vezes a Luana viaja, eu fico querendo falar com ela, ver o que ela está fazendo, aonde que ela está, e eu não consigo ali. Aí isso eu quero aprender um pouquinho mais para eu poder ficar mais, conhecer melhor, né, as coisas, ver melhor a realidade, ver como é que o mundo está, né, as coisas estão mudando muito, aí eu também quero mudar um pouco a mais. Vai voltar para aula? Eu vou voltar para a aula, para a sala de aula de novo.